Eu quero terminar aqui, nessa hora final, com maneiras de como a matemática, como um todo, ela te dá ferramentas, ou quais são as ferramentas que a matemática te dá, quais são as disposições psicológicas, intelectuais que ela te fornece para subir aos andares superiores, tá? De novo, algumas eu já disse, outras eu vou esmiuçar um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Primeira forma em que a matemática ela te ajuda a você subir nos altares superiores do conhecimento. O que ela te ajuda? Tá? Primeiramente, ela cultiva um amor pela beleza. Mas que coisa doida! Como pode a matemática fazer você cultivar o amor pela beleza? Minha gente, à medida com que nós vamos melhorando na nossa caminhada, a gente vai vendo que amor de verdade é um negócio diferente do que aquilo que a gente pensava no começo, tá? Existem formas mais refinadas e melhores e mais evoluídas de amor. E isso a gente só consegue ter contato com elas à medida que nós vamos vivendo e tendo esse impacto aí com as formas mais elevadas de vida. Eu falei para você que existem vidas que valem a pena ser vividas e outras que não, que são vidas. Vida. Tá bom, eu vivo, o outro vive. Tá? Quando a gente começa a estudar matemática e você começa a se demonstrar, a se deparar com algumas fórmulas ou com algumas proporções, ou quando você vê uma figura que tem uma simetria perfeita, tá? Sei lá, os sólidos platônicos e tudo mais, né? Você começa a achar aquilo bonito, né? Então, a gente começa a treinar os olhos da nossa alma para coisas que são bonitas do ponto de vista intelectual. Por exemplo, o tratado mais famoso de matemática que existe, eu acho que seria a porta de entrada perfeita a esse estudo introdutório que a matemática tem que fazer na sua vida, é esse aqui, ó. São os elementos de Euclides. Tá? Quando você pega o Euclides e ele vai fazer uma demonstração aqui de que, como, por exemplo, que a soma dos ângulos de qualquer triângulo que existe é 180 graus, ele não para a demonstração no meio do caminho. Ele tem começo, meio e fim. E ele não faz de qualquer forma. Tem uma razão para aquilo ser. Tem uma beleza naquilo. Para quem da área da matemática sabe que existem várias maneiras de você demonstrar o teorema de Pitágoras. Algumas são mais bonitas do que as outras. Os matemáticos chamam isso, os físicos dizem, essa prova é mais elegante. Tá? Agora, o que quer dizer com isso? Quer dizer que existe uma maneira de pensar que ela em si é mais bela do que a outra. Em geral, são aquelas que você aprende mais com menos. São as mais simples e as mais uniformes, as mais completas. Então você começa a ver beleza nessa forma de pensar, na maneira de conduzir o seu pensamento. Compreende? Você vai refinando a sua maneira de pensar. Fala, nossa, aqui tem uma harmonia mais bonita. Você começa a ficar treinado para a harmonia. Ah, mas eu fiz matemática, eu não vi isso. Olha, eu garanto que de alguma maneira isso entrou no seu ser. Tenho certeza absoluta. Ah, mas ninguém me falou disso antes. Sim, essas coisas elas entram quase que por osmose. Garanto. Tá? Essa noção das simetrias é algo que entra na nossa vida. Tá? Então ela refina o nosso conceito de beleza e cultiva esse amor à beleza. Tá? Alguns dizem que a matemática ela
busca provar belas verdades, né, sobre belas coisas por meio de belas provas. Tá? Isso é um poema em homenagem à matemática aí. A matemática visa provar belas verdades sobre belas coisas por meio de belas provas. Tá? Na matemática existem 3 tipos de beleza. Existem tratados, livros que chamam-se assim, por exemplo, a beleza da matemática. Né? E em geral se elenca 3 níveis de beleza na matemática. Primeiro, uma beleza nos objetos matemáticos, como eu falei para vocês agora há pouco, nos sólidos platônicos. Tá? Existem algumas coisas bonitas que a gente vai descobrindo, tá? Que as figuras geométricas, por exemplo, têm. Elas são bonitas em si e elas possuem propriedades que são bonitas em si. E você vai vendo que elas são bonitas. Por exemplo, quanto tempo que eu pensei aqui para desenhar esse triângulo? 0. Tá? Ou seja, não. Isso vale para qualquer um que eu pensei ou que eu queira pensar. Tá? Se eu tenho um triângulo como esse, tá? Uma das propriedades bem bonitinhas é que se eu venho aqui, ó, e pego o ponto médio desse lado, ponto médio é aquele que divide em partes iguais, ponto médio desse lado, o ponto médio desse lado, e aí eu pego o vértice aqui oposto àquele ponto médio e eu traço aqui, ó, tá? Eu mando uma linha. A primeira coisa que o Euclides ensina nos seus elementos ali é como fabricar linhas. Né? Para fabricar uma linha eu preciso de 2 pontos. Dado 2 pontos, eu sempre fabrico uma linha que eu quero. Então, com esse ponto e aquele ponto, isso daqui. Se eu tenho aquele vértice lá e esse ponto médio aqui, eu venho aqui e vai para lá. Se eu tenho esse ponto médio aqui, eu venho aqui e faço para cá. Está vendo que eles se encontram num ponto único ali? Eu usei alguma régua aqui? Hã? Não. Então, se eu não usei regra nenhuma, é uma propriedade que é desse negócio mesmo, né? Eu não tive cuidado nenhum. Eu tive algum cuidado para desenhar aquilo ali? Nenhum. Entende isso? Então, você começa a perceber que você tem um ponto de simetria dele. Isso é tão importante, que se você fizer, pegar uma folha qualquer aí, uma folha, sei lá, de caderno, você recorta um triângulo, não precisa. Recorta um triângulo. Qualquer. E faz aquela coisa ali. Aí você marca esse pontinho aqui, aí você pega aquela folha, melhor que seja num papelão, numa cartolina. Aí você pega e coloca o seu dedo aqui, ó, aquele triângulo fica paradinho em cima daquele ponto. É o centro de gravidade desse triângulo. Eu precisei ir por tentativa e erro tentando equilibrar? Lembra que eu falei que tem 2 maneiras de você fazer as coisas. Uma por tentativa e erro, quando você não tem o conhecimento, ou quando você sabe e vai direto ao ponto. Se eu precisasse equilibrar aquilo ali, eu sei exatamente onde ele está. É o ponto onde a massa se distribui de forma igual para qualquer triângulo. E ele fica paradinho. Isso é uma beleza. Você encontrar isso e compreender isso, falar, nossa, então isso é o centro de gravidade. Você entende que isso é bonito por si? Entende o que eu estou querendo dizer? Ah, é uma coisa muito boba. É, mas se eu não me treinar nas coisas bobas e simples, o que eu estou querendo olhar para cima e ver a beleza de Deus? Você entende? É como o cidadão que ele vai dar aula e a professora, o aluno, nem a gente contando algumas histórias lá, que alguns colegas contando para a gente lá em Foz. Ah, fulano mandou e-mail nesse tempo de aula online. Professora, a senhora, por favor, poderia, por obséquio, fazer não sei o quê. Aí a professora responde, para, você está usando uma linguagem muito formal comigo, eu sou igual a você, me chama de você e tal, nós somos iguais e tal. Olha, tudo bem, eu entendo o que ela quis dizer, mas a escola, o papel da escola é ensinar a norma culta em última análise. Se ele não tiver a oportunidade de exercitar a norma culta com os professores, vai exercitar com quem? Me diz, vai exercitar em casa com o colega? Nunca o menos se eleva. Você sempre tem as coisas mais elevadas se degradando e nunca a coisa mais básica subindo. Nunca. Então, você como professor, você tem que ter aquela envergadura moral e falar assim, chame, não tenha medo.
deve ser um aluno de senhor, de senhora. Ai, professora, é assim. Ah, aquele cara é chato. Não existe bom professor que seja bobão, assim, aquele cara carente. Assim como não tem. Você quer ser um bom pai ou bom mãe, não pode ser carente. Ah, meu filho tem que me amar, será que ele vai me ouvir? Você não entende isso, tem tempo para tudo. Ah, será que o meu aluno vai gostar de mim? Olha, se você está pensando isso, você já vendeu sua alma para o capeta. Não pode ser professor carente. Entendeu? Depois o que fica é aquela imagem de pessoa forte. De quem ensinou o cara a falar. Se você não puder exercitar a norma culta, mesmo em ambiente de sala de aula, vai exercitar onde? Você sabe dizer onde? Eu não sei. Entende isso? Então você não, o mal que essa pessoa fazia. Tá bom. E ainda dá para refinar esse resultado ainda mais, depois eu mando para vocês, né? Se você pega aqui, ó, e ainda traça, se você acha a mediatriz que divide esse ângulo no meio e traça uma reta assim, ó. Você acha a mediatriz desse aqui também, que é uma outra reta. Vai ser mais ou menos assim, ó. Tem outro aqui, a mediatriz, você divide esse ângulo no meio, aqui vem outra reta. Aí você tem um outro pontinho aqui, ó. E aí, isso aqui é um novo ponto, tá? Isso aqui tem um novo ponto. Tá bem? E aí, se você tem uma outra reta que dá para você traçar. Se você, por exemplo, daqui, você traça uma reta aqui, ela vai interceptar ali, ó, fazendo 90 graus. E esse daqui também sai daqui até embaixo, assim, ó, fazendo 90 graus, tá? E o outro fazendo a mesma coisa. Esses 3 pontos aqui são colineares. Isso é um negócio que transmite uma simetria do triângulo que é fabulosa. Isso aqui são uma linha de Euler. Para você formar uma reta, você precisa de 2 pontos. Eu estou falando que tem 3 pontos que são colineares, ou seja, daqui a aqui dá a mesma reta que daqui a aqui ou daqui até aqui. Então existe toda uma simetria que essa reta, eu poderia descrever esse triângulo, seria a reta prima desse triângulo, vamos dizer assim. Mãe desse triângulo, sei lá. Tá? Então esse senso de beleza intelectual que nós vamos fomentando e que não é a beleza imediata, é uma beleza mais pura, entende? Mais refinada. A gente vai adquirindo isso, certo? Então, depois que você refinou a sua beleza, você começou a ver isso daí, você também começa a ficar mais... Quando você vê como é difícil que as coisas tenham uma regularidade como aquilo ali, quando você olha para a natureza e vê a regularidade, você fica encantado. Quando você começa a ver o quão difícil que é para fazer um negócio retinho, o quão difícil que é para fazer um negócio regular, um negócio que é todo organizado, quando você, nossa, como que é difícil fazer isso? Tá? Aí quando você olha na natureza e vê as coisas com a regularidade absurda, você fala, meu Deus, tu estás aí. Porque é muito difícil. Não há caos o tempo todo. Não há caos. Você não substituiu o conhecimento pelo mar, uma sopa que por nada tem ilhas de ordem. Mas não é, a questão é que não é uma ilha de ordem. Não é um ponto de ordem. É uma ordem tremenda. E aí você começa a se maravilhar com a ordem nas coisas. Mas primeiro você começa a perceber como que é difícil você ter essa ordem nas figuras e perceber como que é difícil organizar as coisas e tudo mais, tá? Isso aqui eu falei muito ontem, tá? Também já mencionei aqui. A matemática, ela é a vacina perfeita para o ceticismo e o relativismo intelectual. A vacina perfeita. Não tem como você, depois que você fez uma demonstração de que essas coisas são assim, você falar, não, isso não pode ser assim. Depois que você demonstrou que os ângulos de um triângulo somados dão 180 graus ou é igual a 2 ângulos retos, é impossível que você duvide daquilo. Não tem como aquilo ser mentira. E você percebe que aquilo não depende de onde você está, não depende do tempo em que você está,
Não depende que seja construído nessa sala ou na sua casa. Ou, até mesmo, não depende se ele pudesse ser construído, mas não foi, por exemplo. A Fernanda abordou o problema do aborto. Poderia ter nascido um gêniozinho ali, uma criança que adorasse matemática, que gostasse de matemática, e ele aprendeu a fazer um teorema de Pitágoras. Mas ele não foi capaz de fazer. Poderia ter feito, mas não fez. Mas independe disso. Mesmo para aquele que poderia ser e não foi, ainda assim seria. Entende? O nome disso é verdade. Compreende? Tá? Então, hoje em dia, a gente tem o seguinte malefício, tá? E acontece nas escolas de filosofia, nos nossos seminários, e é terrível, tá? Como já tem um tempo muito grande de filosofia, até mais ou menos a Idade Média, existia uma espécie de complementação. Não que um filósofo fez e o outro concordasse completamente com aquilo que ele fez. Tá? Não, existiam diferenças tremendas entre o Platão e o Aristóteles e companhia limitada. Tremendas. Só que sempre tinha um ponto em comum. Sempre existia uma coisa em comum. Tá? Mas por quê? Essas escolas filosóficas não eram um emprego. Não era um emprego. O cara fazia porque ele tinha essa tendência, essa busca radical pela verdade, doer-se a quem doer. Aí veio as universidades, um bem fabuloso para a humanidade, que também caminhou com um mal tremendo para a universidade, porque transformou o conhecimento em emprego. E que em geral pagava muito bem, comparado com o que a gente tem por aí. Não dá para falar que um professor universitário ganha-se mal até hoje, tá? Verdade. Tá? Só que aí você tem aquele cara, muitas vezes ele fez um esforcinho na vida e depois ele tem que garantir a progressão dele fazendo paper sobre a ribimboca da parafuseta. Ou poderia ser até sobre a ribimboca da parafuseta, mas desde que tivesse uma intenção. Um problema muito simples com uma intenção pedagógica, por exemplo. Eu vivo fazendo isso daí. Estudando coisas banais, mas com a intenção de você partir do mais imediato, do mais material e colocar o cara no nível lá em cima, você entendeu? Tá? E aí o que acontece? Devido a essa quantidade imensa de escolas filosóficas, o cara entra nessa vida das humanidades, que nem o Lucas tinha falado agora há pouco. Você começa estudando bioética, começa estudando Kant, começa estudando não sei quem, e tal, e sempre um quebrando as pernas do outro. O cara constrói, o cidadão ele veio, ele estudou Platão, Aristóteles, Santo Tomás, ele viu as diferenças, mas não era nada demais. Aí ele vem e encontra o René Descartes. O René Descartes quebra as pernas de todo mundo. Então tudo que eu aprendi de Platão, porque ele não aprendeu direito, nem Platão, nem Aristóteles, porque não deu tempo, entende? Não dá tempo, é um monte de coisa. Aí ele pega e joga fora. Então agora encontrei a verdade estava com o Descartes. Aí depois ele vem e ele vai estudar o pessoal dos alemães, né? Kant, Hegel, Marx, e cada um cospe no prato do anterior. Então a verdade estava com Kant. Aí vem o Hegel e fala, não, a verdade está comigo. Aí depois vem o Marx e fala, não está com nenhum desses, está comigo. E aí o cara vai, ele desacredita. Chega num ponto, ele fala, então não está com ninguém. Filosofia é só a arte das palavras. E acabou. E aí ele entra nesse mundo e ele perde o contato com qualquer ciência que forneça um contato com a verdade mesmo. É nesse sentido que a matemática, o estudo profundo da matemática, antes te suporta na dúvida e nessas tensões de opiniões que tem roupagem de verdade, mas que é um processo. Entende? É nesse sentido que ela te vacina. Fala, olha, pode ser difícil, mas tem. Tá? É interessante que até essa coisa de que sempre numa situação difícil as pessoas descartam, né? Já estava presente na própria história da filosofia, né? Mesmo na época do Platão, né? O Platão relata momentos antes da morte do Sócrates. Então forçaram o Sócrates a tomar veneno, né?
E aí os alunos do Sócrates começaram a entrar em desespero. Será que a alma é realmente imortal? Será que a alma... O que vai acontecer com o senhor, mestre? E aí o Sócrates será, não pode ser assim, como é que vai ser? Desesperados. E por outro lado, alguns começaram a dar explicações assim, totalmente erradas sobre, que levariam aparentemente à imortalidade da alma. Ou seja, no desespero eu vou me ter as melhores, encontrar uma explicação. São dois extremos, ou o desespero de você falar que não existe, ou você querer construir alguma coisa e fazer com que ela exista de qualquer maneira. Né? E aí o Sócrates dá um pepino assim, homérico nos alunos, fala, olha para a sua realidade, olha para o que você fez, né? Olha o que nós estudamos. Então é muito bonito, tá? Então quando você estudar, tá, geometria, e aqui eu deixo sugestão para a Ju organizar um grupo aí com o pessoal das matemáticas para eles estudarem geometria, tá? É uma vacina muito segura para quem quer entrar nessa vida intelectual, tá? Não é trivial a geometria, mas ela é quadrivial, porque é do quadrivium. Tudo que era do trivium era trivial, tá? Você não pode falar que a geometria é trivial, ela é quadrivial, tá bom? Outra coisa, isso aqui, acho que todo mundo também passou. A matemática, ela fomenta, ela promove uma humildade saudável e um temor de cometer erros. Quem nunca teve uma lista de exercícios de matemática para entregar para o seu professor lá, tinha que fazer o trabalho e não dava um medo danado de errar? Ou você está aprendendo lá, você está na escola e tal, você tem que fazer um exercício na hora da prova, e você termina e fala assim, meu Deus, será que está certo isso daqui? Todo mundo passou por essa posição psicológica? Ao mesmo tempo, você tinha alguma dúvida que tinha uma resposta certa ali? Tinha alguma dúvida ou você fala, não é eu que... o problema é comigo? Ou você tinha dúvida que ali tinha algo, não pode ter algo certo? Minha gente? Então, ela promove uma posição que é a posição correta para quem quer conhecer. Você tem que encarar um problema com todas as suas forças, com toda a concentração, com toda a honestidade. Ótimo. Com toda a honestidade, mas com essa esperança que não mata a tua vida do espírito, aquele desespero, não dá para chegar em lugar nenhum. Claro que dá para chegar. É difícil. Entende isso? Então, é essa humildade de você realmente garimpar os erros. Tá? De que eu tenho que olhar para aquilo com todo o meu ser. Tá? Com a esperança de que algo eu vou encontrar. Sobretudo por quê? Né? Sobretudo porque o pior na matemática, né, ou em qualquer coisa na vida, né, por que ela é importante? Porque primeiro ela te faz bater até encontrar a coisa que é realmente certa. Mas na vida o problema é que a gente não sabe que algumas respostas, algumas coisas têm preto no branco, tem resposta realmente objetiva. Alguns problemas eles dependem realmente da situação. Mas independente da situação, você tem que encarar da mesma forma, com essa vontade de encontrar algo que se sustente por si, né? Que se mantenha de pé. Então, essa habilidade de procurar erros, ela é fundamental, tá? Ela é fundamental e essa possibilidade de você dizer, olha, eu não sei, é muito natural para um matemático, para um físico. E ao mesmo tempo quando ele fala, eu sei, aí você se segura, porque alguma bala um chumbo um pouco mais grosso pode vir, tá? E a gente tem tanta dificuldade com matemática, mas isso vai completamente de encontro, é oposto à própria etimologia da palavra. Sabe o que significa matemático? Da onde que vem a palavra matemática? Cadê o pessoal da matemática? Sabe? Da onde que vem? É triste, sabe? A gente se acomoda tanto com essas coisas que a gente pega para estudar e tal,
né? A gente não sabe do que a gente está falando. Matemático vem da palavra grega que a pronúncia em matemática em grego é a junção de duas palavras, tá? E você vai pronunciar da seguinte forma: matematikos. Sabe o que significa essas duas coisas aí? Aquele que aprende com facilidade. Meu Deus! Se o cara é um matemático e ele aprende com facilidade, eu estou lascado, porque eu não dou conta desse negócio, né? Então é porque, de alguma forma, de alguma maneira, nós estamos fazendo errado, né? Mas é por aí que as coisas caminham, né? Outra coisa, para que serve a matemática? A matemática, ela também te ajuda, te dá ferramentas de como ler livros difíceis e como garimpar verdades que estão debaixo de grande confusão, tá? Quando você pega um teorema como esse, ou um livro como esse, cheio de teoremas, não tem como você pular uma linha. Não tem como. Não é uma leitura que você lê por partes. Por exemplo, se você pega aqui o livro do Euclides, faça só o primeiro livro. São 37 teoremas, eu acho. Tá? Deixa eu ver aqui quantos teoremas é o do primeiro. E ele termina com o teorema de Pitágoras. É belíssimo. Ele termina com o teorema de Pitágoras. Tudo que o Euclides faz aqui no primeiro livro é para demonstrar o teorema de Pitágoras. Tá? Não, ele coloca aqui 48 proposições, mas são várias repetidas. São 36, se eu não estou enganado, assim, de verdade. Tá? Mas termina com o teorema de Pitágoras. E você não pode pular uma linha. Você, de alguma maneira, você aprende que tem coisas que você tem que ler com faca nos dentes, entendeu? Para você realmente aprender. Para você tem que quebrar toda a pedra. E tem coisas que você não precisa. Por exemplo, se você quiser ler os elementos, é linha por linha. Se você quiser ler o Princípio do Newton, que é outra obra fundante da física moderna, você pode ler o enunciado do Newton, a conclusão, e no meio do caminho você pula. Dá para você entender o argumento dele. Aqui não. Só que, quando você aprende a ler linha por linha, depois fica fácil você ler pulando, entendeu? E não o contrário. Tá certo? Então ele te ensina a ler um livro duro. E você começa a perceber que, apesar de mais inteligentão que você é difícil comparar você com Gauss. É difícil comparar você com Newton. É difícil comparar você com Santo Tomás, com Aristóteles e companhia limitada. E você começa a perceber depois de um tempo o seguinte: será que debaixo dessa aparente fragilidade da pessoa que eu estou conversando, será que não tem um gênio? Porque tem várias histórias aí de pessoas que eram pessoas quaisquer, tiveram um tempo de recolhimento, eles aprenderam a se recolher e saíram depois geniais. Ontem eu contei a história aqui do Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele era um advogado, né? E ele era tido como genial, uma argumentação assim a toda a prova, ninguém conseguia ganhar dele. E aí um dia um reverendo lá, um pastor dele, foi perguntar: ô Lincoln, como é que você estudou? Como que você chegou nisso? Ele falou: isso não veio pela via formal, não veio pela escola. Eu comecei a advogar e eu precisava saber o que era uma prova, o que era saber que alguém realmente, eu provasse que alguém era inocente, ou eu provasse que alguém era culpado. A força do Lincoln estava na honestidade dele. Alguns diziam que ele não sabia falar algo que não fosse verdadeiro. Já imaginou um homem desse? Os nossos políticos estão bem longe disso, né? A gente próprio, né? Tá? Então é por isso que alguns biógrafos exaltam o Lincoln como se ele fosse o cara, e outros falam que ele era um cara que falava toda a prova. Não importa. Por mais de algumas situações que não tinha virtude nenhuma, era uma falta de virtude verdadeira, ou seja, é a verdade mesmo que ele estava falando, mesmo que fosse para ofender. Entende? Tá?
E ele só conseguiu ser daquilo que ele falou, que ele foi uma vez para o sítio dos pais dele, e ele sentou lá, e ele sabia que na matemática, os matemáticos eram bons de lógica e faziam provas bem estruturadas. Ele só saiu de lá quando ele tinha de cabeça todos os teoremas dos 6 primeiros livros. Tá? No primeiro aqui são 48, né, que eu falei para vocês, né? O livro 2 são 48 de cabeça, tá? Só no primeiro, tá? O livro 2 é pouquinho, é só 14, tá? Então 14 com 48 você vai somando. Você entendeu o que esse homem fez? Quebrou pedra durante um tempo, mas depois ele virou presidente dos Estados Unidos, e a gente está falando dele aqui hoje, em Paranavaí. Bem longe, né? Tá bom? Então, a gente percebe que a gente precisa aprender com os grandes, procurar os bons livros, os grandes livros, e também aprender um com os outros. Não dá para a gente saber tudo. Às vezes o que eu vi, o outro não viu, e vice-versa. Sabe essa humildade salutar? Né? E também outra coisa, você começa a perceber que se você realmente quer aprender alguma coisa, você não pode ficar perdendo tempo com gracinha e conversa fútil. Entende? Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de matemática com vocês, assim, vamos falar bem a verdade, desde o começo. Estou falando de matemática pontualmente. Sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui, né? Sobretudo hoje? Nós estamos fazendo um curso de cultura. Cultura no nível mais clássico da coisa. Aonde eu estou cultivando, assim como o agricultor cultiva a terra, cultivando tentando jogar alguma semente no teu espírito. Nós estamos cultivando o nosso ambiente intelectual. Falar que é possível sim crescer coisas maravilhosas na sua cabeça. Tá? Que sim, a via de estudo é uma via de mortificação, santificação e de serviço na educação dos nossos pequenos. Tá bom? O último tópico aqui. Tá? A matemática, ela introduz a nossa mente a verdades contraintuitivas, tá? E elas treina a nossa mente para encontrar caminhos alternativos, que aparentemente são alternativos, mas eles são verdadeiros. Em que sentido? Vou dar um exemplo aqui, vou falar de física com vocês agora. Aguenta as pontas aí, tá? Imagina a seguinte coisa. Aqui tem uma esteira. Os meninos estão ali, ó. Eles são o meu referencial. Eles que vão medir aonde eu estou, tá bem? Eles que vão falar onde eu estou, tá bem? Tá? Então, na física natural, eu estou andando aqui, 1, 2, 3 passos, certo? Aí os caras estão marcando ali, eles sabem a distância dos meus passos, sabem aonde eu tiro, eles marcaram o tempo, distância dividido pelo tempo, dá um negócio chamado velocidade. O que é velocidade? 80 km por hora, ou seja, é uma distância naquele tempo. Se eu sei a distância que eu andei, pelo tempo que eu andei, eles sabem a minha velocidade, beleza? Tudo certo? Tá. Agora imagina que eu faço a mesma coisa, mas eu estou em cima de uma esteira. Tá? Então a esteira já estava, por exemplo, com 10 km por hora. A esteira está indo. E eu estou me movimentando em cima da esteira. Por que eu andei mais rápido? Qual que é a minha velocidade aí, pessoal? Mas como? O tempo pelo espaço. Tá? Eu andei, vamos pensar que no primeiro, anteriormente, vocês mediram aí a minha velocidade, dava 5 km por hora. Tudo bem, pessoal? Dava 5. Agora eu estou andando sobre a esteira a 5 km. Mas a esteira está andando a quanto? 10. Então, quanto que eu tenho em relação a esses caras ali? 15. É ou não é? Concorda comigo? Por quê? Porque a esteira em si já tem 10. E eu me movo sobre a esteira. A gente diz que eu me movo em relação à esteira. Então, se eu estiver parado sobre a esteira, eu em relação à esteira estou parado. Mas eu na verdade não estou.
Porque se a esteira está se movimentando, eu estou também a 10. Entende? Agora, quando eu me movo sobre a esteira, então é a minha velocidade mais a velocidade da esteira. Certo, gente? O nome disso é relatividade galileana. Bonito, né? Nossa, parece que estava falando coisas do manjar dos anjos, né? Não tem nada demais. Não tem nada demais. Você entendeu? Quem que nunca, quando criança, sei lá, passava um caminhão, era o sonho andar em cima da carroceria do caminhão, né? Lá no sítio lá dos meus pais, o pessoal ia puxar café e tal, você ficava correndo em cima da carroceria do caminhão, do caminhão andando e você correndo, um ponto de quebrar o pescoço, né? Então, se o caminhão estava a 50 km por hora e eu correndo em cima da carroceria do caminhão, eu não estava a 50, eu estava a 60. Eu estava a 60 se eu tivesse no mesmo sentido, mas eu estava a 40 se eu tivesse no sentido oposto. Concorda ou não? Porque se ele vai para lá a 50, mas eu em cima dele corro para cá com 10, se tiver no mesmo sentido, soma, no sentido contrário, subtrai. Você entendeu isso? É difícil entender? Tá bom? Ou você falar que isso é mentira? É mentira. Não, mas não. Como pode, né? Estou parecendo os caras que eu falei para você, estudava os filósofos, acreditava, e o outro falava que era mentira. Aí você não acredita em nada, né? Não acredita em nada, mas isso é mentira mesmo. Isso tem uma aparência de verdade no regime de velocidade que eu tenho. Para baixas velocidades é assim, ou parece ser assim. O Albert Einstein, todo mundo já escutou falar no Albert Einstein. O Albert Einstein mostrou que isso daí é só uma aparência. Não é totalmente assim, não é radicalmente assim, ou seja, em última análise não é assim. Isso aparenta ser assim e dá certo pensar assim se as velocidades envolvidas forem pequenas. Pequeno e grande é uma noção relativa. Eu posso ser grande em relação a uma formiga e pequeno em relação a um elefante. Então, quando eu digo velocidades pequenas, em relação ao quê? Em relação à velocidade da luz. A velocidade da luz, né, é 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo são 300 mil quilômetros que a luz anda. Tá? Aí o Einstein pensou a seguinte coisa, olha como que ele chegou nisso, a genialidade do cara. Tá bom, se a esteira está a 10 e eu a 5, somando dá 15, se eu colocar a esteira aqui a 10 e eu fora da esteira também correr a 10, né? Antes de começar eu vim aqui e pintei de vermelho a esteira e ela vai correr a 10 e eu saí fora e eu estou correndo a 10, aquela linha vermelha vai estar o tempo todo ali junto comigo, você concorda? Porque nós estamos caminhando na mesma velocidade. Eu, em relação à esteira, estou parado, a minha distância não muda. Entendeu isso? Eu sei que eu estou me movimentando, mas uma formiguinha que está aqui no meu ombro, não tem noção nenhuma disso, ela olha ali, sempre aquela faixinha vermelha ali, fala, estamos parados, vou pular. Ela pode pular. Entende? A formiguinha vê sempre a mesma faixa vermelha ali. Aí o Einstein pensou o seguinte, tá bom, eu venho aqui, vou ligar a luz e vou sair correndo na velocidade da luz. Entendeu? Aí ele falou, liguei, o que eu vejo? Eu vou ver a onda, né, a ondinha assim, sempre o mesmo, né? Se a onda vai, eu sempre vou ver a luz assim. Será que sempre eu vejo a mesma posição da onda, ou seja, sempre está parada? Mas se está parada, só está num lugar. E o conceito de onda é aquilo que está em tudo.
está no espaço. Agora, se você vê sempre assim, isso não é uma onda, mas a luz tem que ser uma onda. Opa! Aí ele pensou na seguinte alternativa: mesmo que você conseguisse correr na velocidade da luz, a luz sempre vai ser luz para você. Então, mesmo que você estivesse correndo a 300 mil quilômetros por segundo, a luz em relação a você vai estar a 300 mil quilômetros por segundo. Eu não vejo aquela parte vermelha andando junto comigo, se fosse luz. Se eu estivesse na velocidade da luz, a luz, para mim, ainda seria luz, mas para ser luz, eu tenho que ver a luz andando a 300 mil quilômetros por segundo. É maluquice? Entenderam o que eu estou querendo dizer? A luz é luz, não importa a tua velocidade. Mesmo que você esteja na própria velocidade da luz. Você não vê luz parada. E ele foi, fez as contas e tal, né? E isso, em última instância, isso tem tudo a ver com o que eu falei para você. Você não pode somar a velocidade das duas coisas, porque a luz, em relação a você, você nunca tem a velocidade dela aumentando ou diminuindo. Isso só vale, você só observa assim, né, para velocidades pequenas. Então a gente colocou, isso é um resultado altamente contraintuitivo e de eficácia mais do que comprovada. Todo celular aí tem um GPS hoje em dia, todo mundo sabe onde você está. Isso só funciona por causa dos trabalhos do Einstein. É assim. Entende? Isso é totalmente contraintuitivo. Não dá para somar a velocidade. Aparentemente é assim, mas é só uma aparência, não é. É uma verdade mais profunda e por baixo, né? É uma verdade contraintuitiva. E isso na matemática está cheio. Lembra do exemplo que eu coloquei para você aqui de como você pode ter mais com menos? Não é contraintuitivo? Aquilo foi um primeiro exemplo, bem simples. Agora eu estou falando de uma coisa lá nas alturas, estou falando de relatividade com vocês. Mas a relatividade é uma teoria matemática. O Einstein era um matemático tremendo. Tá? E tem vários exemplozinhos, que mesmo a gente encontra aqui, onde coisas que aparentemente são grandes, na verdade são pequenas, e coisas que aparentemente são pequenas, na verdade são grandes. E aí a pessoa queria, quando você vai ensinar isso para os alunos ou para as pessoas, tem aquela vontade, eu gostaria que isso aqui fosse maior, mas não é. Eu quero fazer uma prova por essa maneira, mas não dá. Então você sujeita a sua vontade ao seu intelecto. E essa é a beleza. É por isso que a gente estuda a matemática, não a matemática pela matemática. Entenderam, pessoal? Tá? Diga, manda bala. Então, se eu estivesse correndo em cima da esteira a 5 km por hora, não estaria 15 em relação a ele? Não está. A diferença, ela é minúscula. Para os nossos sentidos, ela não existe. Mas quando você faz um experimento apropriado, você vê diferença nessas velocidades que não é 15. Ou pode ser 14,999999999, ou 16,0, será 15, então seria 15,00000000001. Tá? A questão é que eu refinei a tecnologia que nós temos hoje em dia, que a matemática possibilitou escrever ou termos, me possibilitou uma maneira de investigação que não era sequer concebida pelos antigos. Os antigos fizeram filosofia de altíssimo nível, de conhecimento assim imutável, baseado apenas no senso comum, no conhecimento material das coisas. Tudo vinha pelos sentidos. Qual que é a contribuição da ciência moderna? Tá? E aí, é por isso que eu digo, a gente tem uma felicidade muito grande de saber de onde nós estamos, de conhecer o que nós estamos. A grande contribuição é você fazer ciência através de experimentos, de condições controladas.
controladas num nível que nunca foi imaginado. Entende? Ah, mas do ponto de vista do meu dia a dia é assim? Sim, é assim mesmo. Você soma as velocidades ou diminui. Mas para você conseguir fabricar coisas como isso daqui, só a experiência do senso comum não permite fazer isso. Entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que a matemática nos treina, mostrando que sempre há um algo a mais, um controle a mais que eu não tenho condições de fazer por completo. Isso é muito bonito, tá? Deixa eu só ver aonde que eu estou aqui, que eu dei uma viajada no que estava nos meus planos. Tá bem. Tá. Aqui eu falava de algumas coisas que, em resumo, de como que, do que a gente viu até aqui, né? De como que uma educação completa tem que envolver os conhecimentos matemáticos e por quê, tá? Primeiro, porque qualquer programa de educação, né, que seja realmente, que queira ser liberal, no sentido de te libertar, tem que oferecer disciplinas de matemática, porque elas te dão conhecimento de coisas que têm valor por si só, né? E é uma arte liberal, constrói coisas na alma e tal, tá? Porque ainda tem outra maneira, uma outra razão por que se deve estudar um pouco de matemática, tá? Um pouco de matemática é o seguinte: um programa que envolva matemática, ele é altamente salutar para quem está entrando nessa vida da filosofia. Por quê? Porque ele te mune com essa humildade perseverante, ele te ensina a ler um texto difícil, te ensina a fazer interpretação, né? E te dá ferramentas que te permitem contemplar, por exemplo, belezas mais elevadas, como nós tínhamos falado agora há pouco, de um bom raciocínio, de uma boa prova, tá? Tá bom. Quando eu falo de que matemática eu tenho que estudar, a gente fala de qual matemática tem que estudar. Para começo, a recomendação é, sem sombra de dúvida, o primeiro livro dos Elementos de Euclides. Para quem está nessa busca de tentar fazer de primeiro se aperfeiçoar para depois a gente querer ensinar alguém, tá? O primeiro livro dos Elementos de Euclides, como eu disse para vocês, eles vão chegar no Teorema de Pitágoras. Agora, nunca faça isso tendo a prova pela prova, mas tentando entender mesmo como aquilo ali é feito, entende? Qual é o argumento, por onde que essa pessoa começou. Então é um trabalho meio perseverante. Diga. Dessas provas que o Euclides faz, ele sempre parte de postulados, né? Sempre. Então, por exemplo, uma prova só tem esse jeito de provar? O jeito que ele escreve? Não. A questão é que, pela matemática ser uma ciência onde o significado dos termos é único, uma coisa, um pensamento, um nome, ela permite dar provas muito simples e com absoluta certeza. Em outros ramos do conhecimento existem provas que você não pode dar o mesmo, não pode ser feito da mesma maneira, ou devem ser feitas de outra forma, talvez por indução e tal, né? Alguns dizem que nem prova mas tá? A questão do Euclides é
digamos o seguinte, imagina assim que você vai ensinar alemão para alguém. Alguém já tentou estudar um pouco de alemão? Tá? É terrível. Aí imagina que você vai estudar alemão e alguém já quer te ensinar uma piada em alemão. Tem jeito? Não, piada é um negócio que só vem depois. É onde você se delicia com a língua, né? Você acaba se divertindo com aquilo, né? Agora isso só vem depois. O Euclides, ele é um jeito de você começar nessa vida para depois você ver as piadas. Porque as piadas, em geral, são quando você tem esse significado duplo e você fala, agora eu entendi, né? Só que antes disso você tem que saber cada significado individualmente, né? Então, é nesse sentido que ele vem. Agora, é inegável que ele faz algumas provas ali que nos ensinam muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? De como que, por exemplo, os elementos eles podem nos ajudar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma provinha aqui de algo legal aqui com vocês. Espera aí. 3, 4... Tá, tem 10 minutos. Eu vou tentar comentar. Teorema 6 desse livro aqui, ou na verdade dessa versão que eu tenho, ele fala a seguinte coisa. O Teorema 5 ele fala a seguinte coisa. O Teorema 5 ele diz o seguinte: dado um triângulo isósceles, tá feio o meu desenho, não importa, é para ser feio, é para você ver com isso e não com o desenho, entendeu? Para você não ter dúvida na sua mente. Um triângulo isósceles é aquele onde dois lados são iguais e a base é diferente, tá bom? Dado que um triângulo seja isósceles, a gente prova que os ângulos da base aqui são iguais. Certo? Tá. Isso aqui é o teorema 5. O teorema 6, essa versãozinha que eu tenho, teorema 6, ele fala o seguinte: dado um triângulo com dois ângulos iguais, esse triângulo tem que ser isósceles. Qual que é a diferença? Um é o contrário do outro. Por que isso? Por que isso? Né? Isso se deve ao seguinte: porque tem coisas que quando você formula num sentido é verdade, mas quando você formula do outro não é. E essa é uma pegadinha que nós sofremos o tempo todo quando você liga a televisão, por exemplo. Então vamos lá, né? Se eu falasse assim para você: todo solteirão é um homem que nunca casou. Beleza? Tá bom, não é isso que o povo fala aí? Fulano é solteirão. Não teve ninguém que conseguiu pegar ele, né? Todo solteirão é um homem que nunca casou. Todo homem que nunca casou é um solteirão, né? É verdade? Todo solteirão é um homem que nunca casou. Todo homem que nunca casou é um solteirão. O que eu fiz aqui, eu inverti a ordem do predicado com o sujeito, né? Todo solteirão, um homem que nunca casou. Todo homem que nunca casou é solteirão. É verdade, tanto de um lado quanto do outro. Tá bem? Essa é uma propriedade que pertence aos solteirões somente. Se só pertence ao solteirão, ele é um homem que nunca casou, e se ele nunca casou, ele é um solteirão. Então aquilo é verdade daquele contexto, só para aquele contexto, e acabou. Por outro lado, e se eu falasse assim para você: todo triângulo é uma figura
Certíssimo. Toda figura é um triângulo. Entenderam? Tá? Então você vai fazendo essas coisas aí, por exemplo. Então é por isso que eu primeiro formulo o teorema desse jeito, e a maneira de eu resolver é por ataque direto. Eu crio algumas situações aqui que me permitem provar isso daqui, e depois eu vou no contrário, e eu vou formular o sistema, o teorema oposto. Ou seja, dado um triângulo com dois ângulos iguais, logo ele tem que ser isósceles. Ou seja, se isso é igual, isso daqui é igual. Entende? Aqui eu falava o seguinte: dado que isso aqui é igual e isso é diferente, logo isso e isso é igual. Aqui eu estou falando, dado que isso e isso é igual, né? Dado que esses ângulos são iguais, logo isso aqui tem que ser igual. Então eu vinha de cima para baixo, que eu vou de baixo para cima. Como que isso pode ser usado para a gente ensinar mais do que geometria? Qual que é a maneira de ataque disso aqui? Quando você vai demonstrar esse teorema aqui, ele faz uma prova por absurdo. O que é isso? Absurdo é o seguinte: você tem um aluno teimoso, você tem alguém teimoso, tá? Você fala, é assim. Não é. É assim por causa disso, disso, disso. Não é. É assim por causa disso, disso, disso. Não é. Aí você fala, então tá bom, gostosão. Né? Vamos lá. Vamos assumir que você esteja correto. E vejamos as consequências. Tá? Logo aqui, nesse teorema, a gente começa a provar o seguinte, para mostrar que eles são iguais. Você supõe que eles sejam diferentes. Aqui eu tenho um triângulo A, B e C. Vamos supor que eles sejam diferentes. E já que eles são diferentes, um é maior que o outro, não é? Então eu vou supor que esse lado aqui, ó, AB, tá vendo aqui? É maior. Lembra do símbolozinho de maior? Quem não lembra, segura o cinto, né? Esse cara é maior do que esse daqui, AC. Tá? Seria muito bonito se a gente tivesse um tempo aí para a gente fazer um livro desse. Seria uma delícia. Tá? Mas não dá tempo. Então primeiro a gente tem que mostrar por que é importante. Aí depois que você convenceu, aí o cara ele se dispõe a quebrar a pedra, porque é pedra. Tá? Aí falar, então tá bom, bonitão. Vamos supor que isso aqui é maior do que aquilo. Se isso daqui é maior do que aquilo, nos teoremas anteriores, nos teoremas 4, 3, 2 e 1, ele nos ensina a recortar linhas do mesmo tamanho. Ele nos ensina, dada duas linhas, nos teoremas anteriores, ele ensina, por exemplo, assim, ó, dado que você tem duas linhas desse tamanho, ele ensina a gente recortar nessa de baixo um tamanho que é igualzinho a esse daqui. Então ele ensinou pra gente antes, entendeu? Já verdade aprendida, verdade obedecida. Então se ele me ensinou a cortar, então eu posso vir aqui, ó, e falar, bom, aqui então depois que eu fizer o corte, deve haver um ponto D aqui, de modo que agora isso daqui seja igual àquilo ali, né? Então de modo que isso daqui seja igual àquilo ali. Tá? Então seria meio que assim, né? Aí eu posso vir aqui e, já que eu tenho dois pontos, sempre com dois pontos eu posso traçar uma reta. Tá certo? Qual que é a primeira ferramenta do Euclides? É ensinar a construir retas. Para construir retas, dois pontos, né? E daí ele fala, ah, então muito bom, né? Porque se eu tenho agora aqui, olha só que bonitinho, né? É esse lado é igual àquele, né? Tem esse daqui, ah, eu posso aqui escrever agora, eu não tenho mais um triângulo, eu tenho dois, né? Aí ele fala, ah, então vamos considerar agora esse triângulo aqui, ó. Triângulo D, B, C, não é verdade? E tem o grandão ali, que é o triângulo B, C e A.
O que eles têm em comum? Eles têm em comum que isso daqui é igual àquele ali, não era? Eles têm a mesma base, não é verdade? A mesma base, ó. Não é BC para os dois? Tá? Aí, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre esse lado e essa base, é esse daqui, ó. Mas, se esses dois ângulos aqui, eu falei que eles eram iguais desde o começo, esses ângulos, tá? Eu estou falando, dado que os ângulos são iguais, eu quero mostrar que os lados são iguais. Então, ele falou que os ângulos eram iguais. Esse ângulo que está aqui, ele também está ali, ó. Entende, ó? Ó, esse ângulo aqui, ele também está lá. Tá? Só que esse aqui eu desenhei aqui, e esse outro aqui está aqui, ó. Entende? Ó, então, olha só, eles têm três coisas que são iguais, esses dois triângulozinhos aqui. O original e esse novo, né? Esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Mas aí, antes, teve outro resultado que ele me ensinou. Ele me ensinou um critério para dizer que dois triângulos são iguais. Ele falou que se você tem, para você saber que dois triângulos são iguais, não precisa você colocar um em cima do outro. Não precisa você colocar um em cima do outro e ver que tudo é igual. Para dizer que dois triângulos são iguais, basta você olhar para três coisas. Um lado, o ângulo próximo a esse lado e o lado próximo a esse ângulo. Lado, ângulo, lado. Então ele fala assim, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E isso corresponde a isso corresponde a isso corresponde a isso. Olha, se você tem essa sequência aqui, lado, ângulo, lado, se repetindo aqui na mesma ordem, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos têm que ser iguais. Então só com três coisas você diz que eles são iguais. Epa! Então ele acabou de mostrar que pelo resultado anterior, como essas três coisas são iguais, então logo esses dois triângulos são iguais. Nossa, que doideira, né? Porque ele está falando que esse daqui, ó, é igual ao grandão. Tem como a parte ser igual ao todo? Tem como a parte ser igual ao todo? Porque isso aqui é uma parte do todo. Tem algum jeito da parte ser igual ao todo? Não. Uma das noções comuns era que as partes é sempre menor do que o todo. Então, se isso daqui que é uma parte não pode ser igual ao todo, e ele está falando que isso é um absurdo. Então está bem bonitão. Vamos colocar na sua posição, a gente demonstra o que está acontecendo. Então, se eu for seguindo as suas ideias, eu estou perdido. Isso é uma técnica ótima de ensino. Ótima. De você se colocar na posição da pessoa e pensar, vou pensar com a cabeça dele. É isso. Isso está na geometria. Só que a gente não percebe. Compreende? Prova por absurdo nada mais é do que se colocar na posição do outro e tirar as consequências e mostrar que o resultado é algo completamente absurdo. Se a consequência é absurda, só pode ter saído de um absurdo que eu escolhi antes. Qual era o absurdo que eu tinha escolhido antes? Supor que os lados eram diferentes. Supondo que eles eram diferentes, eu cheguei num absurdo. Então só tem uma saída, eles são iguais. E aí, dado dois ângulos são iguais, os dois lados opostos são iguais. É nesse sentido que a gente tem que fazer geometria, que a gente tem que fazer matemática e coisas parecidas. Tá? Deus os guarde. Tá bem? Muito obrigado pela paciência. Eu não sei se eu ajudei. A intenção aqui desde o começo, não é matemática pela matemática, mas é realmente falar que a gente é capaz de estudar, de conhecer, tá? Que dá para a gente saber das coisas. Dá trabalho, mas a gente precisa primeiro se educar para depois educar bem os nossos alunos, tá? Mais do que isso, peçam a Deus. Mesmo, peçam a Deus. Meu Senhor, me ajuda a aprender essas coisas que estão aparecendo no meu caminho. Me ajuda.
Tá? Peça mesmo. Como o bebezinho pede o peito da mãe. Você acha que o bebezinho fala assim, eu quero o peito da minha mãe, será que ela vai dar? Vou só pedir para eu ver. Você acha que é assim? Não, eu quero mamar, pô, eu vou pedir para ela que ela vai me dar. É isso a confiança no amor dele. Então peça para ele te iluminar na sua caminhada de professor, do seu jeito, na sua cruz, na tua família. Tá? Então, a matemática é apenas um aspecto. Tá? É um aspecto desse conhecimento realmente libertador. Tá? A gente tem que ser apaixonado pela realidade. E é isso. Tá? Então, Deus os guarde aí, viu? Deus os guarde. Tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer uma oração final, Tiago? Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai,